meu amigo, ex-ministro da Justiça, secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. Está preso hoje lá no 4º Batalhão de Polícia do Guará. Um pai de família que, no meu ver, foi uma das prisões mais injustas. Com certeza. Você como advogado, né, Bessa? Olha, eu nunca vi um abuso tão grande como foi a prisão do Anderson Torres. Isso só acontece numa situação como essa no Brasil, onde tem um homem só mandando o Brasil, que decretou a prisão do secretário, que estava de férias, estava fora do Brasil quando aconteceu o evento, e ser acusado de ser conivente, de ter arquitetado, premeditado. Olha, não existe prova, não é difícil provar. Ter uma prova para acusar o nosso ex-secretário de cometer uma atrocidade dessa, ou ser conivente com uma atrocidade dessa. 23 anos de carreira, Bessa. Ele tinha o posicionamento dele, político, todo mundo tem, eu tenho, você tem. Ele tinha o dele. Agora, acusá-lo e prendê-lo, como fizeram para o comandante da PM, que o comandante da PM estava lá apanhando os... Tomou paulada na cabeça. Levou, apanhou lá e foi preso ainda. Uma coisa que pegou Brasília desprevenida, não sei porquê. Faltou um pouquinho de informação. Claro, o serviço de inteligência faltou. O serviço de inteligência que tem que cuidar dessa situação. Eu não sei se a BIM sabia disso, né? Segundo informações, sabia, esse né? general Heleno, o que esse cara fez aí no GSI do Brasil durante esses 4 anos do Bolsonaro? O que esse general fez? O que esse general fez? Nada. Ele só curtiu o mandato dele ali como general do GSI e foi inútil. Eu nunca vi um cara ser inútil igual aquele general foi como comandante do GSI aqui no Brasil. Ele passou batido em tudo. E também fomos culpados. Fomos culpados do nosso presidente da República ser tão imbecil de ter conseguido entregar o Brasil para a esquerda, entregar o Brasil para os comunistas. Ali tem a coparticipação dele também. Porque ele, em momento algum, ele alertou: vem cá, presidente. Você é capitão aqui para mim, vem cá. Você está agindo errado, você está fazendo tudo errado. Ele não, ele fazia vista grossa e ainda apoiava o presidente nas burrices, nas merdas que o presidente fazia. Na verdade, quando eu converso a respeito do governo brasileiro nesses últimos 4 anos, eu falo que o nosso presidente da República era aquele mesmo deputado que eu convivi com ele lá na Câmara, e do baixo clero. Mesma coisinha, ele não mudou nem um pouco. Bolsonaro não tinha capacidade para ser presidente do Brasil. Aquela ignorância dele entregou de graça. E esse ministro da GSI, que deveria controlar as atitudes do presidente da República, estava lá para isso, ele simplesmente virou as costas e ajudou o Brasil e o estado que está hoje e para a ribanceira da catástrofe que hoje nós estamos vivendo hoje. O presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro falava uma frase muito cotidiana: se nós errarmos, o PT volta. Ele errou o tempo todo. Então significa que ele errou? Errou o tempo todo. O
Bolsonaro, depois que ele subiu no salto dele de presidente, ele começou a virar as costas para os deputados, para os políticos, para o Congresso, todos aqueles amigos que ele tinha lá na época que apoiaram. Ele virou as costas para todo mundo. Virou as costas para aqueles políticos que estavam tentando ajudá-lo. Você sabe que ele virou as costas para todo mundo, inclusive o Moro, né? O Moro, um grande político que é agora, ou se não na época, um grande juiz que nós tivemos, juiz de direito, que montou a Operação Lava Jato, que fez uma limpeza no Brasil, botou esse presidente da República na cadeia, e ele simplesmente virou as costas para o Moro, que achava que o Moro estava querendo se avantajar, né, nas costas da popularidade dele. Eu não entendi aquilo. E ele simplesmente demitiu o Moro do Ministério da Justiça. Não entendi aquilo, não. Simplesmente pelo fato de achar que o Moro estava crescendo politicamente no governo dele, que poderia, no futuro, atrapalhar politicamente ele. Como aconteceu também com aquele ministro da Saúde também, né? O Mandetta. E tantos outros, né? Que ele menosprezou. Aquele rapaz que eu entendo que ele tinha uma admiração muito grande pelo Bolsonaro, né? Aquele que morreu, Bebiano. Também. Disse que era um homem muito inteligente. Ele virou as costas. E tinha muito carinho por ele. Bolsonaro, ele virou as costas para os amigos dele. Todos os amigos. Inclusive, nós falamos dele, o Fraga. Ele virou as costas para o Fraga. O Fraga era um grande amigo que ele tinha, gostava dele. Tudo pro Fraga era o Bolsonaro. Amigo, mostraram aqui, ó, uma foto de 1974, eles na academia. E o Palmito estava lá. Porque ele falou aqui que o tal do mito, não é porque ele é um mito, é Palmito o apelido. E o mito era de Palmito, não é porque ele é um mito. Só que a população chamava ele como se fosse um mito, né? Mas ele falou que o apelido de mito era de Palmito. Palmito, era o apelido dele. Você vê como é que é a situação. Bolsonaro virou as costas para todo mundo e acabou todo mundo virando as costas para ele, que ele achou que os generais iam apoiar ele. Nós, que trabalhamos na campanha dele para ele ser eleito, eu era deputado também, nós tínhamos um objetivo, fechar o Supremo. Isso eu falei, eu tenho então um processo no Supremo por causa disso, de eu ter falado isso. Nós elegemos ele, trabalhando para ele fechar o Supremo. E ele deu as costas para todo mundo. Está aí hoje. Deu as costas para os generais, ele achava que os generais iriam apoiar ele quando ele fosse precisar, quando ele perdesse a eleição para dar o golpe. Só que ele, como se diz, ele se lascou. Perdeu. Perdeu, mané. Perdeu, mané. Tá aí um que tá aí numa situação difícil. Ele justamente está preso hoje, justamente, e eu estou do lado dele e acho que ele deve ser colocado em liberdade num curto prazo de tempo. O mais rápido possível. É um jovem de 46 anos de idade que nasceu na periferia de Brasília, estudou, trabalhou, cresceu, chegou a ministro da Justiça. Infelizmente, um homem que trabalhou contra o Beira-Mar, contra o PCC, o pago que ele ganhou por todo esse trabalho foi onde ele está hoje. Absurdo. Ele foi um que entrou nas arbitrariedades do seu Alexandre, né?
por esse doutor Alexandre que hoje manda no país, né? Felizmente. Que passou pelo mesmo cargo dele, né? Devia saber o peso de um cargo de um ministro da Justiça para se mandar prender da noite pro dia, assim. Porque se ele está preso, o coronel está preso, o governador também deveria estar preso. Com certeza. Porque se um funcionário dentro de uma empresa minha erra, quem vai pagar a responsabilidade civil? É você. A lógico. criminal sou eu. Com certeza. Meu funcionário pode ir até ir, mas quem é responsável sou eu. Então, eu acredito que se o coronel está preso, o secretário de segurança está preso, o governador também tinha que estar preso. Mas como se diz, a corda só estoura por lado mais fraco. Curte ou esquece? Eu curto ele. Claro que Laerte Bessa curte, nosso querido ministro da Justiça, Anderson Torres. Um forte abraço, meu querido. Você em breve vai sair, eu tenho fé em Deus que você vai sair e você vai assistir esse podcast aqui. Eu vou marcar um almoço com o Bessa pra gente almoçar e bater papo e rir desse episódio, porque ele é um homem predestinado. Então, se ele tinha que passar por isso, ele vai passar e vai sair maior do que entrou nessa situação. Próximo diretor. Ibanez Rocha. Olha, eu tenho nosso governador recém-eleito. Reeleito. Eu tenho duas coisas para falar do Ibanez. Uma, eu não posso negar que o Ibanez fez um bom governo e fez muitas obras aqui em Brasília. Ele é um grande empreendedor, não tenho dúvida disso. Foi um camarada que trabalhou, ele procurou a dar uma estrutura melhor, principalmente para todas as satélites do Distrito Federal, em que estavam sendo esquecidas, né? Eu digo uma que ele fez muito por essa satélite, que é a Vicente Pires, né? Vicente Pires era uma banheira de um buraco sem fundo, né? Chovia na Vicente Pires, alagava. Eu tenho empresa lá e eu passava 6 meses, 1 ano sem ir lá. E ele consertou a Vicente Pires. Hoje, Vicente Pires é um brinco, nós devemos a ele. Ele tem esse lado bom, que ele fez um trabalho importante na satélite, recuperando a qualidade de vida do pessoal nosso, os brasilienses. Mas, por outro lado, é uma pessoa altamente desqualificada. Por outro lado. Seu Ibanez, ele deixou muito a desejar no caráter dele. Ele é uma pessoa que é levada facilmente pela uma conversa de terceiros. Ele simplesmente ele ouviu muitas pessoas que nunca gostaram de Brasília, nunca tiveram nenhuma pretensão em que Brasília crescesse, e com isso eu vou dizer assim automaticamente na área de critérios, o critério do governo dele. Ele foi um bom gestor na área de crescimento da cidade, na área de obras. Vamos botar lá obras, ele foi bom. Mas, em compensação, ele não foi um gestor de qualidade para que pudesse Brasília ter pessoas mais qualificadas. Ele montou uma equipe de governo dele confiando muito na política. E hoje você pode perceber que o governo dele todinho
está envolvido em política. Todos. Quem está eleito e quem não está eleito está no governo dele. É um governo, um mandato de vários mandatários. Então, quando tem um mandato para vários mandatários, vários mandatários, à frente, o cabeça não consegue ter opinião própria. Ele não consegue porque ele deu essa liberdade, ele deu essa autonomia para políticos que não merecem essa autonomia. Então, eu acho ele fraco nessa área. Esses 4 anos dele aí, ele se preocupou muito com a reeleição dele. Ele quase não ganhou no primeiro turno, foi por pouco, né? Ele poderia ter hoje, pelo trabalho que ele fez de obras no Distrito Federal, era para ele estar tranquilo se ele não tivesse usado políticos fracassados, políticos que ele achava que poderiam dar a ele o respaldo para ele se eleger bem, e que, na verdade, os caras só trabalhavam em prol de si mesmo. Eu não sei que só consegui explicar bem a situação dele, mas o Ibanez, nesse ponto, ele falhou. Eu já ouvi uma frase que é usada pelo Ibanez, não ouvi dele. Alguém me disse que é a frase que ele fala, pessoa muito íntima, que se ele pudesse governar para o povo, ele governaria mais, melhor, né? Mas ele não tem que governar para o povo, ele tem que governar para a Câmara, ele tem que governar para as secretarias, ele tem que governar para todo mundo. Então é aquilo que ele falou, é um mandato para vários mandatários. E às vezes esse em cima do muro, quer agradar todo mundo, quer estar com todo mundo, né? Quem está com todo mundo acaba não estando com ninguém, né? E dá autonomia para as pessoas que não merecem autonomia, né? Autonomia, não, esse cara eu vou deixar ele aí, esse cara vai ser bom para mim porque eu vou ter voto com ele. Mas ele esquece do lado do poder, né? Do lado que reflete na sociedade, né? Então ele dá esse poder para pessoas que não merecem o poder. E aí o povo fica mais afastado. Afastado, né? Foi um dos motivos que ele ganhou a eleição, porque o que ele fez de obra aqui no Distrito Federal, um trabalho excelente, era para ele, né? Ele ganhar disparado, né? Não tem problema na eleição dele. Ele quase, né, não ganha no primeiro turno, né? E se ele não ganha... Aquele rapaz que ficou aí em segundo lugar, aquele rapaz, eu mal conheço ele, e ele teve uma votação bem expressiva. Né? O do PT, né? Não, PT não, PV. Acho que ele é do PSOL, não? PV, PSOL, negócio PV. Assim. Não, nem conheço aquele rapaz. E agora ele foi... cara Oi? Desqualificado. PV. Como é que é o nome dele? Ele agora é presidente do IFAM. Ele é presidente do IFAM agora. Pois é. Depois desse quebra-quebra aí, ele foi nomeado presidente do IFAM. Acho que o Hollenberg é que estava apoiando ele, lançando ele, dando apoio para ele. E a Hollenberg para apoiar alguém. Curte ou esquece, meu amigo? Não, eu não vou curtir, não, vou esquecer. Vai esquecer? Para mim, o Ibanez é carta fora do baralho para mim. Já vai deu. ter esse mandato aí, eu não sei nem se ele vai continuar, né? Porque em pouco tempo que a Celina está lá, já demonstrou que ela é muito mais ativa, muito mais política para o bem de Brasília do que ele. Laerte Bessa não curte Ibanez Rocha. Próximo diretor. Thaís, você acabou de falar dela. Não, admiro ela. Toda a vida foi uma pessoa também muito ligada ao Roriz. A Celina Leão era ligada ao Roriz. Todo mundo pensava que ela era a filha do Roriz. Eu conheci ela lá com o Roriz, com a família do Roriz. E toda a vida foi uma excelente política, né? Jogadora de futebol. E hoje, nossa governadora, né? Governadora em exercício. Eu torço por ela, espero que ela continue a ser nossa governadora e que
seja feliz no mandato. O nome do candidato que ficou em segundo lugar no GDF é Leandro Graz, do PV. Ah, tá. Eu não conheço, não. Leandro Graz, do PV. Aí, não sei Teve uma ascensão meteórica aí, pela votação. Não, isso aí porque não tinha, né? Fazer o quê? Não tinha quem votar também, né? O nosso amigo Paulo Otávio, ele entrou tarde, era um cara que poderia ter crescido muito. Ele entrou tarde, infelizmente não teve o progresso que nós queríamos que ele tivesse. Seria um bom governador para o DF, com né? Com certeza, experiente, um camarada centrado. Claro que Laerte Bessa curte a atual governadora em exercício, Celina Leão. Próximo diretor, Jair Messias Bolsonaro. Jair Bolsonaro, como te falei, ele não largou de ser deputado durante o mandato de presidente dele e deputado do Baixo Clero. Para mim, foi uma decepção. Frouxo. Bolsonaro foi frouxo nas decisões dele. Falava muito, blefava muito e não mantia o que ele falava. Então, para mim, um camarada desse... Lá na Câmara era do mesmo jeito, Bessa? Não. Lá na Câmara é diferente. Lá na Câmara ele fazia os depoimentos dele lá, falava lá. E ele não entrava no mérito dos assuntos, dos fatos que ocorriam na Câmara. Bolsonaro ele era sempre aquele deputado de ocasião, né? De ocasião que falava o que era correto. Como se diz o grande autor das novelas mexicanas, né? Ele falava que o bandido bom era bandido morto, né? E o Bolsonaro era desse jeito. Ele era de uma linha mais dura e que o povo sempre admirava ele pelo esse fato do posicionamento dele, de uma linha pesada, forte, contra a bandidagem, contra o crime, tudo bem. Mas só que na hora que precisava dele para combater o crime, ele afinou. O crime de colarinho branco. É o crime, né? O crime. Na hora que o Brasil precisava dele, né? O povo, tudo aí, largado aí nas portas dos quartéis das Forças Armadas aí, e ele omisso a tudo que estava acontecendo, demonstrou que realmente deixou o pessoal ficar só, 90 dias debaixo de chuva. Só bravata, só. Uma decepção para todo brasileiro. Tem um povo brasileiro que é apaixonado por ele, não sei porquê. Mas eu não entendo por quê. Porque nós estávamos com tudo na mão. Para manter o Brasil numa linha de direita, né? Claro, a linha de direita é o que nós precisamos. Manter o Brasil forte, manter a democracia, que nós precisamos da democracia, lógico. Mas ele simplesmente inverteu tudo. Depois daquele depoimento de 7 de setembro, eu falei, agora o homem reagiu, né? 7 de setembro de 2021, onde ele falou e disse, blefou e falou coisas que a gente queria que ele falasse, né? Não só falasse, mas que fizesse agisse, também, né? Agisse. No outro dia foi pedir arrego pro nosso amigo Michel Temer. Pedir fazer a cartinha. Para desfazer. Falou que era do Centrão. Para desfazer aquilo que ele tinha falado. Puta que o pariu. Aí não dá, né? É uma decepção para nós, só para mim. Uma das
palavras que Bolsonaro falava muito, que ele não queria fazer reeleição e que ele não estava pregado naquela cadeira. E falou que saía só morto ali também, né? Se Deus tirasse ele. Eu saio daqui, sou morto ou tirado. Soldado que tem medo que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Então, assim, que exemplo, hein, que ele deu. Foi uma decepção também. Eu, lamentavelmente, tenho que concordar com você. E foi embora, deixou o povo aí debaixo da chuva. E que coisa, nem visitou o povo, podia não deu ter falado, não fez um discurso para podia ter falado, povo, tipo assim, pessoal, não deu, 2026 desculpa, eu tô aí. Gente, eu sou um cagão mesmo, eu tô indo embora. Vocês arrumam a mala de vocês e vai embora para a terra de vocês. Fica aí não, sofrendo não, porque a vaca já foi pro brejo. Eu acho que, Bessa, sabe, às vezes parece que é muita gente falando na cabeça, não age assim, não faz assim, ele ia com a impulsividade dele e o outro puxava de cá, o outro puxava de lá, acabou que fica, igual você falou, um mandatário com um mandato com vários mandatários. E acabou não se polindo, né? Porque eu acredito, você tem o seu jeito de ser, passou experiências ruins, como o caso do Porteiro, como o caso lá do Fraga, que você teve um dissabor lá na Câmara, teve teve um outro problema com você, do garçom, né? E você olhou para aquilo tudo e falou, poxa, eu não quero mais isso para minha vida, né? Por mais que você estava certo na situação do garçom, o cara foi grosso contigo lá no Porteiro, também você estava no seu lar, se sentiu ali, né? Olha, o caso do Porteiro, eu não ia falar disso, não, mas eu vou falar. Ninguém comentou, ninguém ficou sabendo por que eu tive aquela atitude. Ninguém procurou saber por que eu tive aquela atitude. A narrativa só é aquela... Só que eu agredi o Porteiro, um coitado que era o Porteiro. Ninguém sabe o que ele falou para mim no telefone que me levou a descer lá, furioso daquela forma. Eu não tenho sangue de barata. Eu acredito em você, porque esses dias eu vi, agora virou moda, os motoboy do iFood aí, não querer subir nos prédios, né? Esses dias um subiu, pediu o código pro cara, quando o cara deu, ele tacou o açaí na cara do cara. E filmou e falou, aí, eu ponho 500 motos aqui na tua porta agorinha. Ameaçou. Então, tipo assim, eu sei, né? Quando a gente mora num condomínio, o condomínio é a nossa casa, né? Eu moro em condomínio. Quando eu chego no condomínio, às vezes, agora é reconhecimento facial lá, trava tal, por favor, fala o nome da minha casa lá e minha quadra, e o cara tem que abrir, né? E às vezes o cara não abre. Às vezes o cara fica fazendo gracinha ali. Tu tá chegando um dia de trabalho, cansado, e o cara fica gracinha. Eu já tive várias discussões com o porteiro na porta do meu condomínio. Porque é aquela hora que você chega chateado, tá cansado, uma frustração, um dia difícil, tá ali e tal. O cara parece que quando põe uma farda, um trem, ele se enche da autoridade, põe uma gravata, um terno, se enche da autoridade e achar você está protegendo o meu lar, sou grato a você. Mas, por favor, me respeita. Existem regras, existem leis, existem regras, né? Claro, você estava ali, pediu para subir, né? O cara que trouxe a comida normalmente subia para entregar. E esse dia não subiu, porque tinha saído uma norma no condomínio, eu não sabia. No dia anterior tinha saído a norma de que ninguém subiria mais. Eu não sabia. E eu estava no banheiro tomando banho e as minhas amigas que estavam lá me aguardando, que eu tinha chegado de Goiânia. Aí 2 funcionárias minhas da Câmara tinham ido lá para casa me esperar, que elas queriam conversar comigo. É questão de emprego, de questão de doação, algumas coisas por aí assim. E quando eu cheguei de Goiânia, eu fui logo tomar um banho. Cheguei às 9h30 mais ou menos, fui tomar banho e... Pediu uma pizza? Aí eu pedi, né? Eu estava no banheiro, uma das meninas atendeu o telefone.
Aí desligou o telefone. Aí eu saí do banheiro, ela estava chorando. Eu falei, o que foi? Karina, o nome dela. O que foi, Karina? Não, o porteiro disse que não vai subir nada para cá não, e que nem se fosse o Papa, essa é pizza, era pizza, né? Nem se fosse para o Papa, essa pizza iria subir. Não é porque você era delegado, era não sei o quê, que ele ia trazer isso aqui para você. Eu falei, mas por que ele falou isso? Doutor, não sei. Ele foi muito mal educado comigo, inclusive que ela estava chorando, né? Aí eu liguei para ele, falei, o que é isso, cara? Aí o cara soltou os tamancos também comigo, né? E eu tava de calção, do jeito que eu falei, vou ensinar esse cara a tratar com o homem, né? Porque ele tinha falado de desaforo para Karina. Aí eu peguei, ele falou as mesmas merdas para mim. E parece que ele estava esperando que eu descesse mesmo, porque ele deixou o telefone dele. Filmando, eu vindo lá, tudo certinho. E a hora que eu chutei a mesa, assim, o telefone bateu, virou assim, apagou tudo, viu? Eu não bati nele, não. Eu só chutei a mesa, o telefone caiu. Eu não bati nele, não tinha intenção de bater nele, não. Mas eu fui lá para botar ele no lugar dele. E ele trabalha ainda lá, Bessa? Não, no outro dia ele foi mandado embora. Saiu. Ele já tinha causado problemas lá com outras pessoas já. Mas para a Rede Globo, né? Para a Rede Globo, para esses. A narrativa é que eles querem. Para esses repórteres pé de chinelo que nós temos por aí. O deputado. Um prato cheio. De direita. Prato cheio. Da bancada da bala. É um prato cheio, né? Pra ele. Mas eu não ligo para isso, não. Toda a vida, eu tive meu posicionamento e perguntar para mim, você errou? Errei. Não poderia ter exaltado. Mas eu estava exaltado. Eu não tenho sangue de barata. Eu fui lá porque o cara tinha me ofendido. Eu fui lá para tirar satisfação, como eu tirei. Mas parece que estava armado o circo lá, né? Tinha a câmera lá em cima, ele filmando com o celular dele. Parece que estava tudo arrumado para mim cair. Eu caí igual um patinho, né? A gente é assim, que é explosivo, perde a razão, né? Você está com toda a razão, acaba pedindo razão por uma explosão. Curte ou esquece? Esquece. Ele fica lá onde ele está, lá está em Miami. Né? Laerte Bessa não curte e pede para esquecer Jair Messias Bolsonaro. Próximo diretor, Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente da República. Nossa Senhora, não podia ser pior, Brasil. O presidiário, né, que não foi absolvido, é bom esclarecer isso, que ele não está absolvido. Ele tem 3 condenações em 3 instâncias, né? Por aí, né? E hoje, presidente do Brasil, só aqui no Brasil para acontecer com um cara de pau desse aí. Pode passar. Esquece. Luiz Inácio Lula da Silva. Próximo diretor.